Muito boa noite, galera do bem, que curte o autoconhecimento, que tá buscando o que é bom e o que faz bem. Day Andreas, seja bem-vinda. Cleonice Faria. Selma Souza Zatti, Souza T. Seja bem-vinda. Hoje nós estamos iniciando uma transmissão ao vivo, falando um pouco mais sobre a autoconstelação, hoje direcionada para o sucesso profissional, que consequentemente vai trazer um sucesso financeiro. Porém, existem pessoas que têm o sucesso profissional um pouco desagregado do sucesso financeiro. Ou seja, é uma pessoa que tem um número muito grande de cursos superiores, diplomas, doutorados, pós-doutorados, com uma grande capacitação intelectual, com um grande reconhecimento nas universidades, na sociedade, mas muitas vezes não consegue um sucesso financeiro. Esse contexto existe também. Mas a maioria de nós, quando nos tornamos mais plenos com a profissão, nós aumentamos a nossa capacidade de gerar valor e nós aumentamos o nosso merecimento da retribuição. E o dinheiro é uma consequência muito natural de uma entrega de valor. Então, como o tema hoje é autoconstelação para o sucesso profissional, eu vou começar explicando o que é a autoconstelação. A autoconstelação é o seguinte, nós conversamos muito aqui sobre um processo de formação do nosso destino. O que se sucede conosco, não só o que nós sentimos, mas o que se sucede conosco em nosso destino, em nosso futuro, em nosso caminho, todinho é traçado pela nossa própria mente. Porém, nós traçamos caminhos de sofrimento de forma voluntária, apesar de inconsciente. Olha só, voluntária, mas inconsciente. Então, nós partimos do princípio que uma pessoa que tem um câncer, ele tem um motivo para ter esse câncer. Ele deseja ter esse câncer fidelizado às pessoas que tiveram câncer do sistema familiar dele, ou fidelizado a outras situações de morte violenta, ou morte trágica, ou morte por problemas de saúde. Uma pessoa que tem um relacionamento conflituoso, até uma mulher, por exemplo, que aceita ser espancada pelo marido durante anos, essa mulher, ela está identificada com as mulheres que apanharam do seu sistema familiar, dos seus maridos, e deseja apanhar do próprio marido e viver aquele destino, simplesmente em fidelidade, por vontade de se sentir mais perto, mais próxima das mulheres do seu sistema familiar. Tudo isso em um mecanismo totalmente inconsciente, que a pessoa não faz ideia que isso existe. Porém, existe uma forma de livrar as pessoas, de nos livrarmos da repetição dos sofrimentos do nosso sistema familiar. Essa forma é o reposicionamento de juízo de valor. Tudo aquilo que a gente condena, que a gente fala não, é ruim, isso não podia ter existido, nos domina e nos advém, nos sobrevém em nosso futuro. Então a autoconstelação é um processo onde a gente procura ativamente as nossas rejeições, as nossas negações em relação ao nosso próprio passado e o passado familiar, sabendo que essas negações, essas rejeições, essas críticas, esses julgamentos estarão sempre sabotando o nosso futuro com mais do mesmo que a gente julga.
ok? E faz sentido isso para você, galera? Quem está chegando agora, conta para mim aí de onde está falando, dá um oi, dá boa noite para os colegas aqui de aprendizado. Nós estamos todos juntos aqui e eu quero que vocês comecem também descrevendo como que se sucede a sua vida profissional. Se você está na profissão que você sempre sonhou, se você sente alegria, se você sente prazer em exercer a profissão que você está hoje, se você exerceria essa profissão até sem ganhar dinheiro, por amor, por prazer, por ter tesão em fazer aquilo. É assim o seu contexto profissional hoje ou não? My oh man, não é lá aquela Brastemp, a sua relação com a sua profissão. Eu não estou falando em ter uma profissão mais ou menos valorizada. Eu estou falando como estou perguntando para você, para eu conseguir te ajudar em um processo de autoconhecimento, de autoentendimento. Eu estou perguntando para você se você gosta do que faz profissionalmente. Ou se tem muita dificuldade em conseguir um emprego, um trabalho. Ou se no seu caso você tem uma dificuldade de achar a sua missão de vida, de encontrar aquilo que você gosta de fazer. Você não sabe se faz artes ou se faz engenharia civil. Tudo bem, tem muitas pessoas nesses dilemas que na verdade mostram uma desorientação de dentro da vida no que diz respeito à profissão. Quando a pessoa muitas vezes não consegue enxergar nem qual área de atuação ela gostaria, se seria a área mais de humanas, ou mais de exatas, ou mais de biológicas. E uma outra pergunta importante, tá? Eu estou fazendo só pergunta importante, galera. Eu falo toda vez aqui que eu não estou aqui para quem quer engavetar conhecimento, para quem quer anotar coisa e pôr dentro da gaveta, não. Eu estou aqui para quem está querendo mudança. E a primeira mudança acontece quando a gente faz um diagnóstico. Então, se nós estamos falando sobre autoconstelação em benefício da sua vida profissional, eu quero saber como está a sua vida profissional. Você precisa saber como está a sua vida profissional. Porque muitas vezes a gente vai empurrando aquela insatisfação com a barriga, anos, meses, e nem para pensar, pô, eu podia fazer alguma coisa para mudar isso. Ou, pô, é isso que eu estou fazendo, já tem tantos anos, não é o que eu gosto. É uma abertura, é uma reflexão. Então, coloca aí nos comentários para mim como que funciona, como que flui o trabalho na sua vida, a profissão. Bora lá. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Primeiramente, obrigado pelo comentário. Nélia Gabi, boa noite. Gisele falou que tá em Goiânia. Gisele Palazzo, seja bem-vinda. Carol. Vila Velha, Espírito Santo. A Selma Souza. Que legal. Thaís Arielle entrou, seja bem-vinda. Tem gente de Araguaçu, Tocantins. Lúcia Carvalhes, seja bem-vinda. Cláudia. Que galera legal, seja bem-vindo sim. A Dani está trazendo o que a toca, né? Oi, sou de Goiânia, sinto amor pela minha profissão. Faço o que faço pelos meus clientes, mas não consigo deslanchar financeiramente. Bem interessante. Obrigado aí pela participação, tá, Dani? Eu vou
explicar uma dinâmica bastante comum, que é o seguinte: a constelação familiar como um todo, né, eu vou aproveitar os comentários de vocês para que vocês tenham insights, para que vocês tenham sacadas. Gente, insight, sacada, ficha caindo é o que vai gerar decisão. E não tem outra coisa que vai transformar na sua vida a não ser decisão. Não é informação. Não é. É o que você vai fazer com essa informação. É a atitude que você vai precisar ter quando você se decidir. Então, eu vou trazer algumas orientações dentro do que vocês nos trouxerem, tá? Então, a constelação familiar parte do princípio da existência de um campo de informação, um arquivo em nuvem, que guarda a experiência de todo o sistema familiar. E nós temos esse arquivo em nuvem, entre aspas, né, chamado pelo Gustavo Jung de inconsciente coletivo, que é a somatória das experiências das múltiplas gerações anteriores. Então, esse inconsciente coletivo, ele habita, ele existe, inclusive nos animais, que é esse inconsciente coletivo, ou esse campo morfogenético também chamado, ou campos mórficos também chamados, que transmitem os instintos nos animais, assim como se transmite as experiências e aptidões nos homens, nos seres humanos. Então, nós temos a nossa porta de entrada no nosso sistema familiar, nosso pai e a nossa mãe. E o nosso pai nos transmite muito mais do que um punhadinho de cromossomo. O nosso pai, ele nos conecta com a força e a informação do arquétipo masculino. O arquétipo masculino é a somatória das experiências de macho, de homem, da humanidade. Como que é a experiência do ser humano homem, do ser humano não, do homem, do masculino. É uma experiência de quê? É uma experiência de enfrentamento. O homem, na história, ele precisou estar à frente, de enfrentar o perigo lá fora, de liderar, de tomar decisões difíceis dentro do seio doméstico. Então o homem sempre trouxe a família e traz à criança, durante o seu desenvolvimento psicológico, uma percepção de segurança, de liderança, de enfrentamento, de coragem, de ganhar o mundo lá fora. E a mãe, o feminino, nos traz um arquétipo do servir. A mulher esteve durante centenas de gerações servindo ao lar, aos filhos, ao marido. A mulher, ela traz a informação do delicado, do amoroso, do afetivo, do ser cuidado, né? Então, nós aprendemos com a nossa mãe o servir na sua máxima apresentação, o servir na sua máxima possibilidade, que é como é o servir de uma mãe para um filho, e nós aprendemos lá como filhos. O servir de uma mãe para um filho é o servir mais nobre que existe. A pessoa, o ser humano, mãe, entrega tudo o que pode, toda a sua energia, sem esperar nada em troca, simplesmente por amor, simplesmente por desejar do fundo da alma aquele benefício para aquele filho, para aquela criança. Esse é o modelo máximo do servir. Esse é o modelo que, quando nós assumimos no nosso serviço, no nosso servir, nós temos sempre sucesso no servir. Porém, sucesso no servir não significa sucesso no trabalho. Sucesso no trabalho é quando eu consigo pegar esse meu servir, esse meu serviço, esse meu benefício e entregar a toda a humanidade, e entregar ao mundo lá fora. Isso a gente aprende com a mãe?
É o feminino? É a mãe que enfrenta o mundo lá fora? Não. Classicamente, nas milhares de gerações que nos sustentam no momento presente, é o homem que vai enfrentar o mundo lá fora. Se eles fazem coleta, é o homem que vai lá fazer a coleta. Se produz algum produto, é o homem que vai na cidade vender o produto. Se vai fazer um trabalho braçal para fora em troca de dinheiro, é geralmente o homem que faz isso. Isso na história, gente. A gente não está falando aqui de nada de certo e errado. Nós só estamos falando que a humanidade veio seguindo essa rotina e veio dando certo, ou seja, veio evoluindo. Então nós temos uma tendência a repetir e dar certo também, ok? Então, quando nós temos uma capacidade grande de servir, como você relatou aí, você faz um monte de coisa, consegue fazer um monte de coisa, mas não consegue dinheiro, não consegue ter retribuição financeira disso, não consegue entregar isso ao mundo e receber a retribuição, pode haver uma dinâmica comum desse tipo de situação. É quando a pessoa tem boa relação com a mãe, ou seja, tem um bom nível de gratidão para com a mãe, ou seja, tomou da mãe a capacidade de servir. E tem uma má relação com o pai, ou seja, não consegue levar o seu servir para o mundo lá fora e não consegue um reconhecimento, um sucesso financeiro, né? Apesar de amar o que faz. Então nós vemos muitas pessoas nessa situação, que às vezes trabalham o dia inteiro, mas não recebem um centavo. Por exemplo, a tia, né? Tia que não casou, fica lá junto com o pai, com a mãe, aí fica, já que você não está fazendo nada, já que você não trabalha, você cuida dos sobrinhos, você cuida dos pais, você faz comida, você limpa a casa aqui. Então fica, entre aspas, aquela pessoa que não trabalha, ou seja, porque não tem renda, não serve o mundo lá fora, mas é uma pessoa que trabalha muito, serve muito e faz um serviço muito importante. Ou seja, uma pessoa que tem uma plena capacidade de servir, de beneficiar outras, mas, ou seja, bom vínculo com a mãe, mas não consegue entregar esse serviço para o mundo lá fora, péssimo vínculo com o pai, com o masculino, ok? Então isso é uma dinâmica comum que pode estar acontecendo aí com a Dani Siqueira, que trouxe: sou de Goiânia, sinto amor pela minha profissão, pelo que faço, pelos meus clientes, mas não consigo deslanchar financeiramente. Então isso pode ser algo que acontece com você, tá, Dani? Diz aí se faz sentido para você aí, se você tem uma boa relação com o seu pai. Comenta aí como que é a sua relação com o masculino, com o seu pai. A Maria Márcia de Belo Horizonte: amo o meu trabalho, faço por amor, mas preciso de melhorar minha prosperidade pelo trabalho. Legal, obrigado pelo depoimento aí, pela participação. Talvez caia mais ou menos na mesma situação que a Dani. Vê aí se a ficha cai. Coloque aí, gente, nos comentários, quando você for tendo sacada própria, coloca aí nos comentários, sabe por quê? Quando você escreve, quando você assume diante de pessoas, de outras pessoas, mesmo que num ambiente virtual, quando você assume que aquilo está presente dentro de você, que aquilo aflorou, que uma decisão, quando você tomar uma decisão, você coloca aí no comentário: eu decido agora isso, isso e isso. Porque isso sedimenta, isso traz um gancho, isso traz uma ancoragem para a sua sacada e para a sua decisão. Porque se você faz assim: é mesmo, mas e aí? E passa para outro assunto, entende? Sem ancorar isso, muitas vezes o resultado não é tão bom, né? O Orlando está trazendo: nesse momento, aos 43, migrando para o que realmente eu amo, deixando a logística para trás, foi bom enquanto durou. Legal, Orlando. E qual a área que você está entrando agora? A Márcia Lima: boa noite, Márcia, falo de Goiânia. Não me sinto realizada profissionalmente. Quando fiz meu curso, na verdade, queria outro. Escuto
executo, mas sinto que não amo. Legal, Márcia, obrigado aí pelo depoimento. E você consegue perceber algo que você ama fazer já, Márcia Lima? E quando você fez o curso, por que você fez esse, se você queria outro? Responde aí pra gente, por favor, que eu vou tentar te trazer alguma luz aí na consciência da sua profissão. Mas está mais leve, agora eu tenho uma visão mais ampla. Sinto que foi importante para ir para a vida. Meu pai me jogou na vida. Mesmo não gostando, foi bom. Mas agora não consigo sair, pois sustento minha família, talvez. Quem está falando é Shelamik. Tati Parreira. Cansativo, já chego com vontade de ir embora. KKK. Interessante. Marverona BH está falando. Gosto do meu trabalho, dos meus clientes, também gosto do que eu faço para eles, mas tenho dificuldades de valorar meu trabalho e obter dele tudo que posso para a minha vida financeira. Ok. Você vai poder sacar direitinho o que está acontecendo com você. Hoje eu vou guiar vocês em uma meditação, em uma autoconstelação para o sucesso profissional. Beleza? Hoje eu vou mesmo, viu, gente? Teve live aí que eu prometi, aí eu coloquei a participação de alguém e depois o tempo passou e não deu para fazer. Mas foi mal, eu peço desculpas para vocês aí. Mas hoje a gente vai fazer. E a gente vai saber fazer antes, até pra gente poder comentar um pouco dos insights durante a autoconstelação. Deixa eu só concluir os comentários aqui. Então, Letícia Cabral, tentando encontrar minha missão de vida no direito, advocacia, concurso, área política. Legal, humanas. Algo que faço no meu trabalho, procuro sempre buscar conhecimento, lidar com várias pessoas dia a dia. Olha que cada dia tem um retorno diferente, além de que também trabalhar em conjunto. Interessante. A Patrícia está trazendo. Patrícia Mendonça, boa noite, doutor. Nunca encontrei uma profissão que me sentisse realizada. Ainda estou procurando. Tenho 36 anos, terminei a primeira faculdade com 20, mas não fluiu. Patrícia, você costuma ter tristeza? Tristeza é algo que te incomoda no dia a dia? Porque quando a gente flui, aliás, quando a gente vive um processo de depressão, e eu vivi alguns anos na depressão, nada tá bom mesmo. Às vezes a gente está fazendo aquilo que a gente nasceu para fazer, mas parece que não tem nada a ver, infelizmente. Oi, Juliette, seja bem-vinda. Dani Siqueira, meu pai nunca gostou do trabalho dele, mas só hoje em dia, já aposentado, veio comentar conosco e trabalhou mais de 25 anos no mesmo local. Então, Dani, você pode estar repetindo a história dele, sem dúvida alguma. Quando você percebe que o seu pai foi infeliz no trabalho, o que você sente? A Dani está falando, tenho sim um grande amor e gratidão por ele, mas sempre olha para ele como alguém que não deu certo na vida. Sim. Então, o reposicionamento sistêmico, Dani, é justamente quando a gente sai desse juízo de valor de certo e errado e quando a gente consegue realmente permitir que a realidade seja, permitir que as pessoas sejam como são, concordar e agradecer incondicionalmente ao que nos veio. É isso, Dani. É isso.
quando você fala assim, sim, tem um grande amor e gratidão por ele, eu sinto que tem dó também. Faz sentido para você isso? Porque existem formas de excluir que vai gerar a repetição do que se exclui. São 4 formas de excluir: não saber, ter raiva daquilo, uma aversão declarada àquilo, vergonha e dó. Tá? Qualquer uma desses 4 sentimentos que, se nós nutrirmos por uma pessoa, principalmente do sistema familiar, ou por um episódio, por um acontecimento, por uma história do nosso sistema familiar, não saber, vergonha, medo, aliás, a raiva, a vergonha e a dó. Então muita gente, às vezes eu atendo no meu consultório, por exemplo, uma pessoa que fala, não doutor, minha vida estava vindo bem, né? Como vocês sabem, eu sou psiquiatra, atendo muito caso de depressão. A pessoa fala, minha vida estava indo tudo bem, até tantos anos atrás, quando mamãe morreu. Nossa, minha mãe era tudo para mim, eu amo demais minha mãe, tal. Então aquilo que parece que é uma valorização, é na verdade, um grande julgamento ao destino dela de doença e morte. É na verdade dó, é pena. E a pena, quando você declara, ou quando não declara, simplesmente sente pena de alguém, aquele destino pelo qual você sente pena se aproxima de você de alguma forma. Ok? Então bora lá. Luciene está falando, sempre tive dó do meu pai na profissão, nunca deslanchei, o dinheiro não rende. Que decisão você toma, Luciene? Sempre tive dó do papai, a profissão nunca deu certo. Que decisão você toma? Coloca aí nos comentários. O que você vai fazer dentro do seu coração em relação ao seu pai? A Camila, faz muito sentido tudo que estou ouvindo. Meu marido tem muita dificuldade de deslanchar profissionalmente e ele tem muitas questões a resolver com o pai falecido. Exatamente, que legal. Obrigado aí pelas participações, pelos comentários. Que massa a participação de vocês, gente. Eu realmente adoro a participação de vocês, que vocês comentem. Isso enriquece muito o nosso trabalho. Eu estou aqui realmente para vocês. E agora eu vou conduzir vocês em uma autoconstelação direcionada para o sucesso profissional. Galera, é o seguinte. Eu vou explicar bem resumidamente, tá? Quem vai fazer a autoconstelação comigo? Essa é uma autoconstelação conduzida. Quem vai fazer a autoconstelação conduzida comigo, por favor, comente aí, eu. Já vai indo para um lugar onde ninguém vai te incomodar por mais ou menos uns 10 minutos, que é o tempo que essa autoconstelação conduzida demora. A música eu mesmo vou colocar aqui, tá? E para te dar uma sintonia, tá bom? Quem está comigo, coloca no comentário aí, uma mãozinha, dedinho levantando assim. Eu quero saber quem vai estar comigo realizando a autoconstelação. Obrigado, meu bem. Enquanto vocês comentam aí, enquanto vocês dizem aí quem vai estar comigo, eu vou explicar o que é uma constelação. E você vai entender como você vai poder fazer uma constelação você mesmo dentro do seu coração. O que é uma constelação? Uma constelação é um procedimento que, através de uma forma intuitiva, um profissional ajuda alguém a encontrar respostas. Respostas de solução. Então, por exemplo, a pessoa traz uma... Vamos supor que a pessoa traga aí uma questão... legal. Fibromialgia. O que é fibromialgia? Dor pelo corpo todo. E aí, quando a gente abriu a constelação, ficou muito nítido, através do movimento dos representantes,
que a representante da cliente olhava para outros representantes que estavam se retorcendo no chão de dor com muita dó. E aí eu perguntei para ela, de pele negra, né? Você tem relatos e histórias de familiares seus que foram escravos, que viveram aqui no Brasil na época da escravatura? Aí ela falou sim, meus avós. Quase todos eles, e os bisavós. E eu perguntei para ela, como você se sente quando se lembra da vida que eles levaram, trabalhando debaixo de açoite? A lágrima correu. A dor que ela sentia pelo passado de sofrimento, pela pancada mesmo, pela injúria física que os escravos antepassados dela tiveram, ela se condenava a sentir dores lancinantes em todo o corpo. Fazia exame de cabo a rabo, exame de tudo quanto é do fio do cabelo, e não dava nada no exame. Mas a sensação de dor era marcante. E aí, então, nós podemos ter ali a grande sacada, o grande insight, que era o quê? Ela tinha dor, infidelidade, porque ela sentia dó dos antepassados escravos dela. Quando caiu essa ficha e ela decidiu, não, eu não quero mais ter dor. E aí eu orientei, então você vai precisar olhar para os seus antepassados escravos e abrir mão da dó. O seu juízo de valor pelo que eles viveram não tem que ser mais negativo. Você tem que devolver aos seus antepassados a dignidade que é deles. A dó humilha. Você mesmo, como você se sentiria se alguém dissesse, fulano, eu tenho dó de você? É difícil, é humilhante. E se for algum mais novo, se for seu filho olhar no seu olho e falar, eu tenho dó de você. Se for seu neto olhar nos seus olhos e falar, vó, eu tenho dó de você. E ela, como neta, como bisneta, olhava para esses antepassados dizendo, eu tenho dó de você. Porém, isso acontece num mundo íntimo e inconsciente que ela não sabia. Quando ela teve essa sacada, ela pôde ter uma mudança. Quando ela abriu mão de sentir dó, ela agradeceu e reconheceu os familiares escravos dela com força, com dignidade, com grandeza, e que ela só pôde vir à vida porque eles viveram aquilo, as dores acabaram. As dores acabaram. Ela teve cura do adoecimento dela por causa de uma sacada de uma constelação. E a autoconstelação é quando você, sabendo de toda essa teoria que eu vim explicando desde o primeiro segundo dessa live, você tem a sua sacada. Eu falei que se criticar, julgar, condenar, sentir dó, sentir vergonha do pai em qualquer aspecto vai atrapalhar minha profissão, e você não está com a profissão indo tão bem, e você sabe que você tem um monte de crítica ao seu pai, né? Isso é um exemplo. Então, você mesmo pode ter a sacada. Porra, então eu posso estar me ferrando profissionalmente porque eu acho meu pai um fracassado? Porque eu olho para ele e dentro de mim eu falo, coitado. Eu vou mostrar para ele como é que faz para ser um bom profissional. Arrogância, prepotência. E aí eu posso mudar isso. Sem eu, como constelador, precisar te falar. A ficha já cai na sua cabeça e você já faz a mudança de postura. Isso é autoconstelação. É por isso que chama autoconstelação. Só que em uns primeiros momentos você vai precisar fazer isso conduzido. Conduzido por quê? Porque existem falas que ajudam nesse reposicionamento. E eu vou te ajudar nisso. Beleza? Então vão comigo. Galera, tá em peso para fazer a autoconstelação. Eu vou sair um pouquinho para colocar uma música e volto em um segundo.
Voltei. Vamos lá. Eu quero saber como que tá o volume da música em relação ao volume da minha voz. Eu quero saber, por favor, me dê um feedback se vocês estão conseguindo escutar bem a minha voz e bem a música. Tá alto. Ok. Isso, tá bom. Ok. Então, todo mundo preparado, vocês já estão num lugar tranquilo, ninguém vai te incomodar aí, volume um pouco alto. Eu abaixei mais um pouquinho. Ok. E aí, agora? Só mais um pouquinho, abaixar mais um pouquinho. Ok. O som ainda está alto. E agora? Vocês estão escutando bem a minha voz? Agora legal. Agora tá ótimo. Todo mundo escutando bem. Que show, galera. Obrigado aí pelo feedback. Essa parte técnica aí, sem vocês eu não conseguiria fazer nada. Então, respire profundamente 3 vezes. Você pode fechar os seus olhos. Perceba relaxar o seu corpo, os seus pés, as suas pernas. Você percebe relaxar o seu quadril. Você percebe relaxar o seu abdômen, o seu tórax, os seus braços, o seu pescoço, a face. Você se relaxa e de olhos fechados você se permite olhar para o que vem em sua mente. E você percebe e presta atenção na sua respiração. Você sente o ar entrando e saindo. Pode deitar, quem quiser deitar, pode ficar sentado. Sentado às vezes é melhor para quem tem facilidade de dormir, sentado é melhor. Mas agora você se permite olhar para os pensamentos que vêm e você os permite passar, voltando a atenção para a sua respiração. Esse exercício te conecta ao momento presente. Esse exercício te conecta à vida que você quer em abundância. E como nós sabemos que a nossa profissão atual, ela está extremamente relacionada com a história profissional do meu sistema familiar. Nós fazemos uma busca ativa das lembranças que temos, das histórias que tivemos do nosso sistema familiar. Começando pela sua mãe. O que a sua mãe fez como profissional? Ou talvez, o que você acha que a sua mãe deveria ter feito? Qual é a crítica que você faz ou julgamento à vida profissional da sua mãe? Talvez você esperava que ela fosse ganhasse mais dinheiro, ou talvez você esperasse que ela tivesse tido uma profissão lá fora, que ela não tivesse ficado só cuidando dos filhos. Olhe para isso. Olhe para isso. Perceba. E agora, olhe para a história de vida profissional do seu pai. Como você percebe o seu pai como profissional? Entenda que o juízo de valor que você faz do profissional que foi o seu pai é a mesma determinação que você faz a metade de você mesmo. O juízo de valor, positivo ou negativo, que você faz à vida profissional da sua mãe
é a determinação que você faz para o seu futuro profissional. O futuro profissional de metade de você, da outra metade de você. Toda condenação que você faz aos seus pais como profissionais se recai em você mesmo. Permita-se ver em sua tela mental as situações onde os seus pais tiveram fracasso ou sacrifício em suas profissões. Talvez tenham tido profissões pesadas, onde o trabalho era muito intenso, as condições de trabalho difíceis. Talvez você considere a vida profissional dos seus pais sofrida. E quando você considera que os seus pais sofreram demais como profissionais, ou que eles foram fracassados como profissionais, você determina que você também sofra e fracasse. E agora, para se livrar do sofrimento em sua profissão, você muda a sua postura. Você muda o juízo negativo para positivo. E você olha essas imagens do seu pai e da sua mãe, nas atividades profissionais que desempenharam, ou que não desempenharam. Você olha para isso agora, e você diz em seu coração: foi bom do jeito que foi. Olhando para essas imagens da sua mãe, essas imagens que representam aquilo que você mais critica sua mãe profissionalmente, e você olha nos olhos da sua mãe e diz: minha mãe. Pode dizer em voz alta: minha mãe, eu sinto muito se eu te julguei tanto. Condenando a senhora, eu condenava a mim mesmo. E eu desisto disso. Abro mão das minhas expectativas infantis e reconheço a sua força. Reconheço a sua grandeza como profissional. Boa o bastante para me dar vida. Perceba a sensação que você tem quando você diz essas palavras. Perceba o alívio. Perceba como a mamãe te olha quando você reconhece o valor dela. E agora, você olha nos olhos do seu pai. Olhe como estão os cabelos do seu pai, os traços da fisionomia dele. E você fixa os olhos nos olhos dele. E te vem à mente aqueles motivos que você tem para criticar ele profissionalmente. Seja a pobreza, seja a avareza, seja o fracasso, seja o sofrimento e o sacrifício que precisou ter na profissão dele. E agora, você definitivamente olhando nos olhos do seu pai, você desiste da dó, você desiste da raiva, você desiste do desprezo, que de alguma forma você possa ter entregado ao seu pai, pelo que ele conseguiu na vida dele, como profissional. E olhando nos olhos dele,
você diz, diga em voz alta mesmo, meu Pai, eu sinto muito se eu te julguei. Eu agia como criança, idealizando um pai diferente. Isso não faz sentido. O Senhor é o meu Pai e eu o recebo como é. Suficientemente bom, também no trabalho. Por favor, papai, por favor, mamãe, me permitam ter sucesso profissional. Graças a toda a sua história, graças a toda a obra de vocês, meu pai e minha mãe, hoje eu posso ser um bom profissional. Eu só tenho a agradecê-los. E tendo agradecido os seus pais, você os percebe como se estivesse atrás de você. O seu pai logo atrás de você ao lado direito e a sua mãe logo atrás de você ao lado esquerdo. É um símbolo. Como você se sente na presença dos seus pais atrás de você? E agora, tendo seus pais te impulsionado para a vida, você recapitula a sua própria vida, olhando primeiro para a primeira oportunidade que teve em servir, a primeira oportunidade que teve de entregar a outras pessoas o seu valor em benefício delas. Talvez na infância, talvez na adolescência. Você se lembra a primeira oportunidade que teve de trabalhar? Em casa ainda. Talvez lavar uma roupa, talvez varrer um quintal, talvez lavar umas vasilhas. Lembre-se da primeira vez que serviu. Como isso se sucedeu? A primeira experiência se reflete muito no futuro. Como você se sentiu na sua primeira ou nas primeiras experiências em servir? Olhe para isso. Talvez você quisesse estar brincando com as outras crianças e daquilo trouxe ressentimento. Talvez o trabalho era pesado para você. Talvez a dor te sobrevenha. Mas agora, com uma mentalidade adulta, você olha com uma gratidão incondicional ao seu passado no servir. E agora você percebe o seu primeiro trabalho formal. A primeira vez que pôde receber uma retribuição financeira por alguma atuação de serviço. Como foi? Em que condições? Como você se sentiu naquele primeiro trabalho formal da sua vida? Talvez você traga mágoas. Talvez você se lembre de alguma injustiça que sofreu. Talvez você ache que merecia ganhar mais. Mas agora basta de reclamações. Mas agora basta de ressentimentos que estavam sabotando toda a sua vida. Agora você olha mais amadurecido
e percebe que tudo que teve nesse trabalho foi exatamente o que mereceu. Você ressignifica a dor e a mágoa por um sentimento profundo de gratidão, pois foi através desse primeiro trabalho formal que todos os outros se sucederam. Cada um deles passa em sua tela mental nesse momento o segundo trabalho formal, o terceiro trabalho formal, o quarto, o quinto. As pessoas de cada trabalho que se sucedeu em toda a sua história de vida, os instrumentos de trabalho, os ambientes pelos quais passou. Você olha para tudo isso, abrindo mão da mágoa, da dor e da revolta, exercitando ativamente em seu coração uma gratidão, uma concordância para com tudo do jeito que foi. Veja como você se sente quando você abre mão de controlar o seu próprio passado, quando você abre mão de querer um passado diferente. E agora, você se encontra na sua atuação profissional atual, o trabalho que você executa. Ou, se não estiver executando nenhum, o trabalho que você quer executar. Como você se sente? Perceba. Posicione-se como adulto autorresponsável. Abra mão da queixa e do vitimismo. E perceba que você está no trabalho que você merece, que você construiu. E agradecendo profundamente a esse trabalho, só assim você poderá entrar no trabalho que tanto desejou, nas condições que tanto sonhou, dizendo a tudo e a todos que te vem à mente: muito obrigado, muito obrigado. Está tudo bem. E aos poucos, voltando para o aqui e para o agora, ainda de olhos fechados, poderá mexer as mãos, mexer os pés. E cada um ao seu tempo poderá abrir os olhos. E me dizer algum feedback. Quero falar com vocês sobre como foi as sensações, o que veio à mente. Temos aí uns 3 minutinhos ou 4 para conversarmos sobre o feedback. Como foi? Foi bom para você? Vivi está trazendo alívio por perdoar meus pais. Que legal, Vivi. Vivi Vita. Esse alívio, Vivi, você pode ter todos os dias. Se você por 2, 3 minutos se dispuser a fechar os olhos e fazer a mesma coisa que eu propus aqui. A autoconstelação é um processo que nos ajuda através da repetição. A repetição da mudança da postura. A repetição de falas de efeito. Que a princípio parecem que não fazem sentido, parece que eu estou sendo falso, mas que à medida que você repete, o seu subconsciente engole. O seu subconsciente se modifica, transformando o seu destino. Então todos os dias você pode ter essa sensação de alívio.
Shelamik está trazendo. Chorei muito na hora da minha mãe. Minha mãe era professora. Shelamik. Já o meu pai foi tranquilo. E por que você chorou quando olhou para sua mãe? O que motivava o choro? Você sentia dó? Você acha que ela se sacrificou muito como professora ou que ela não foi valorizada suficientemente? Ou lá como professora ela não podia te dar a atenção que você queria como criança? O que te levou a essa emoção, Shelamik? Partilha conosco para que possamos ter mais e mais insights. Letícia Cabral está dizendo, foi ótimo para mim, sinto paz. Maravilha, Letícia. E como eu disse, você pode ter isso todo dia. Todo dia você pode ter essa paz. E por incrível que pareça, todo aquele conteúdo que você olha para dentro de você e dói, está sabotando o seu futuro. Tudo que você olha para o seu passado próprio e familiar que dói, está sabotando o seu futuro. Então vale a pena fazer o processo de reposicionamento para liberar o seu futuro em cada aspecto. Kelp Cristina está trazendo, foi ótimo, trouxe leveza, show Kelp. Indico fortemente que repita. Estou surpresa do que senti ao lembrar de quando eu era criança e tinha que ajudar meus pais. Roinast. Rosa Kowalski foi libertador. Legal. Beauty Depil. Me pareceu que todos os meus trabalhos foram parecidos. E como você se sentiu? Foi bom? Linda Alves sentiu paz. Aline sentiu uma tremedeira nas pernas direita quando falava da minha mãe. Fortalecida para continuar a caminhar. Obrigada pelo aprendizado. Grata. Valeu, Vivi. Me lembrei de um trabalho que eu fui dona da clínica e tinha raiva pelo que passei lá e depois quando vendi. Interessante, olha. Guardar mágoa de uma empresa que não deu certo faz as seguintes não dar certo. Se teve uma falência, por exemplo, talvez não tenha sido o seu caso, mas já falando aqui, se você teve uma falência de uma empresa anterior, você tem que agradecer aquela empresa, aquela falência, aquelas pessoas, tudo que você viveu ali. Guardou mágoa, vai falir a próxima também. Infelizmente, a gente atrai mais do mesmo daquilo que a gente rejeita. Minha mãe só olhava para baixo, a Silvânia Moura. Ela estava envergonhada, Silvânia? E por um acaso, você, quando olhava para ela, a julgava com o olhar? As pessoas olham para baixo por dois motivos, ou por vergonha, ou por estar, entre aspas, simbolicamente olhando para a morte. Ah, que peninha. Tá acabando nosso tempo. Mar Verona BH, me emocionei ao rever e falar com meu pai. Já é falecido. Percebi que o julgamento que fazia só meus pais por ele não terem reconhecimento de valor. Acontece comigo também. Olha que interessante, que massa, Mar Verona, parabéns. Que decisão você toma, entende? Quando você julgava os seus pais por eles não terem sido reconhecidos, quando você quer que eles tenham sido diferentes, você traça o destino que você não queria para eles, para você. É uma fidelidade. Era inconsciente, agora se tornou consciente. Agora você tem liberdade de escolha, tá? Que massa, muito comentário, valeu galera, eu acho que foi massa também. Para mim foi libertador quando eu conheci isso e eu tenho um prazer muito grande de transmitir para vocês, ó.